Bem-vindos à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 23º dia do desafio e hoje nós vamos orar pelas amizades saudáveis. Isso mesmo, nós precisamos de amigos, pessoas que nos cerquem, mas que venham nos influenciar de uma forma positiva, de maneira que nós venhamos a aprender coisas boas e também a influenciar de forma positiva. Nós temos a palavra no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que fala assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esse versículo fala de Daniel apenas. Mas quando a gente vai ler o resto do capítulo, nós podemos observar que essa decisão de Daniel acabou influenciando outros amigos, né? E aí no versículo 17 fala assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus não só mudou a vida daquelas pessoas, daqueles 4 jovens, mas a Daniel, que tomou a iniciativa, foi o primeiro a decidir a não se contaminar. Deus deu algo mais, um diferencial. Os outros eram sábios, os outros eram inteligentes, mas a Daniel, além da sabedoria e da inteligência, Deus também deu discernimento de sonhos, né? Então nós temos que entender que Deus, ele abençoa de forma diferenciada aqueles que se deixam levar pelo Espírito Santo. Deus deu a Daniel uma visão diferenciada. Ele era diferente no meio dos amigos e no meio das pessoas em que eles se encontravam. E Deus também quer isso de nós. Nós não temos que ser iguais a ninguém, mas nós devemos influenciar as outras pessoas de forma positiva, de forma a agradar a Deus. Nós não devemos nos contaminar, mas devemos influenciar. A decisão de não se deixar contaminar por aqueles manjares, por aquela cultura, mesmo vivendo no meio dela e não tendo como escapar, porque esses jovens eles eram prisioneiros no palácio do rei Nabucodonosor, eles decidiram no coração não se contaminar. A decisão é sua, é no seu coração. E nós temos que orar a Deus para que Deus venha colocar no nosso coração esse desejo de não se deixar levar pelas coisas deste mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós devemos influenciar de forma a que nós possamos ver Deus na vida das outras pessoas também. E nós não devemos ser como elas, nós temos que ser diferentes, porque somos um em Cristo Jesus e devemos refletir a imagem de Cristo nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala de amizade aqui. Eles se uniam e não foi a única vez que eles se uniram aqui. Eles se uniram neste propósito de comer somente aquilo que Deus permitia que eles comessem na cultura judaica. E então eles se juntaram aqui numa amizade. E eles também se juntaram em outra situação bem complicada em que a vida deles estava em risco, para pedir a Deus que desse o discernimento espiritual dos sonhos de Nabucodonosor. E Deus mais uma vez ofereceu
essa misericórdia e revelou a Daniel os sonhos do rei e também o discernimento deste sonho, dando livramento não só para Daniel e para os amigos, mas para todas as pessoas que estavam na mesma situação que eles, os sábios, os adivinhos, outras pessoas que não pertenciam à religião, vamos colocar dessa forma, de Daniel. Deus não tem o isolamento para ninguém. O isolamento, ele não é saudável. Imagine você sozinho no meio, num país desconhecido, com a cultura desconhecida. Deus colocou pessoas ali, então, para ajudar um ao outro em oração. Então, o isolamento, ele não é saudável. Todos precisamos da influência de pessoas boas para manter-nos no caminho reto. Todo casal, por exemplo, deve ter pelo menos 2 outros casais de cristãos fortes com que possam compartilhar o encorajamento, a força e a riqueza das suas vidas. Estar perto de pessoas assim é edificante, é enriquecedor, proporcionando equilíbrio e satisfação. Isso também nos ajuda a manter a perspectiva quando as coisas parecem aumentar de proporção. A melhor coisa para um casamento é tirar proveito das qualidades positivas das outras pessoas. Então nós temos que ter amigos, mas amigos de qualquer jeito? Não. Amigos que vão nos trazer influências positivas, em que nós possamos compartilhar experiências. Então, se você é casado, é muito complicado você manter sempre aquelas amizades com pessoas solteiras, porque você vai querer ter vida de solteira, vida de solteiro. E você é casado, então vamos aprender que neste momento nós temos que nos envolver e nos aliar a pessoas que têm a mesma visão. Não que você vá esquecer os seus amigos da infância, não é isso. É procurar novos horizontes para que você possa se espelhar. E é necessário isso, porque não é bom ficar sozinho. Certa situação pode acontecer de você precisar de um aconselhamento mais profundo, de passar por uma situação difícil e não ter com quem se aconselhar. Por quê? Porque as pessoas que você se envolve não têm essa capacidade, não têm a experiência necessária para que você possa compartilhar aquilo que você está vivendo. Então, nós precisamos disso. Então, hoje nós vamos orar para que Deus venha colocar pessoas íntegras no nosso caminho, pessoas de caráter, pessoas que possam nos acrescentar algo de Deus, pessoas que venham complementar e nos ajudar nessa caminhada. Vamos orar para que a sua esposa, o seu esposo também procure se aproximar das pessoas detentoras de um caráter melhor, aquelas cujos corações são voltados para Deus. Quando as pessoas se casam, elas tendem a se isolar, viver sozinho, muitas vezes por causa dos ciúmes, porque já não quer as amizades, porque acha que aquelas amizades vão influenciar de uma forma negativa e acaba havendo um isolamento. Isso não é bom para o relacionamento, isso acaba sufocando e Deus não tem isso para ninguém. Deus quer sim amizades saudáveis, Deus quer amizades que possam construir a vida de cada um, porque não é bom que as pessoas vivam só. A palavra do Senhor diz que como o ferro com o ferro se afia, assim um homem a seu amigo. Eles serão uma boa influência. Com o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Naturalmente, isso acontece se as amizades forem boas, mas se elas se tornarem obsessivas, ore pedindo um equilíbrio. O Senhor, Ele faz um trabalho muito melhor do que qualquer um de nós.
Ele muda o coração, e aquele que ele tem que afastar porque vê que é prejudicial, ele acaba afastando. Então nós temos que aprender que não é você proibir, não adianta proibir a pessoa de sair com os amigos, é orar para que Deus venha colocar as amizades certas, as pessoas certas na vida dessa pessoa que você está orando, na sua vida também, porque muitos conselhos vêm a partir dessas amizades, e esses conselhos podem ser destruidores, porque se essas pessoas não têm a visão de Deus, a visão daquilo que o Senhor tem para cada um dos casais, com certeza eles podem dar conselhos que podem destruir o relacionamento. Então nós temos que vigiar e orar pelas amizades, e que essas amizades sejam amizades agradáveis, amizades que venham a trazer algo bom para o relacionamento. Ore por todas as amizades dessa pessoa que você está orando. Ela deve ter um bom relacionamento com seus pais, seus irmãos, irmãs, tias, tios, primas, colegas, vizinhos. Ore para que nenhum desses relacionamentos seja prejudicado pela sua incapacidade de perdoar. Um marido torturado pela falta de perdão não é uma visão agradável. Então nós temos que ter cuidado. Não é bom que as pessoas sejam torturadas. Você não vai sair com fulano, você não vai sair com ciclano, você não vai sair com seu pai, você não vai sair com sua mãe. Ore para que essas pessoas possam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus, para que eles venham ser boas influências para a sua esposa, para o seu esposo. E se for família, nós temos que ter muito cuidado, porque família faz parte, não tem como afastar. Nós não precisamos estar ali convivendo dia a dia, mas hora ou outra vai ter um encontro, e que seja um encontro agradável. É tão ruim ir em um ambiente e a pessoa ficar emburrada porque alguém que ela não gosta que o marido esteja perto está ali. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso, principalmente se for alguém da família, porque o cristão ele não veio para destruir, ele não veio para provocar brigas, contendas, dissensões, divisões. Ao contrário, o cristão ele tem que dar exemplo para que as outras pessoas, principalmente as da família, possam se aproximar de Cristo. Então sejamos exemplo, vamos dar bom exemplo, vamos ser influenciadores e não contaminadores. Então vamos orar. Deus, que o Senhor possa colocar pessoas piedosas, bondosas no caminho dessa pessoa. Que o Senhor possa abrir sinceramente o coração de cada uma. Que essas pessoas sejam dignas e cheias de sabedoria e que falem a verdade e não apenas digam o que a pessoa quer ouvir. Dê-nos discernimento para afastar do que não forem uma boa influência. Mostre-nos a importância de amizades piedosas e nos ajude a encorajar a manter relacionamentos fortes e pacíficos com cada um dos membros da família, vizinhos, conhecidos, colegas. Senhor, que o Senhor venha colocar casais cristãos com que possamos compartilhar a nossa vida. Oro hoje especificamente pelo relacionamento. Inspire a comunicação aberta e a aceitação mútua entre nós, que haja reconciliação onde havia afastamento. Coloque a paz em tudo o que precisa ser resolvido. Oro para que esse coração possa ser honrado e honre o pai, honre a mãe, para que a sua vida seja longa e abençoada. Capacite-o a ser alguém a perdoar e não obrigue as pessoas a conviver com brigas, com ressentimentos, com discussões. Mantenha o coração dessa pessoa aberto, Senhor, aberto para as novas
amizades que venham ser boas para ele e ela. Senhor, a sua palavra diz: aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu oro para que essas pessoas jamais sejam cegadas pelas trevas da falta de perdão, mas ande continuamente na luz do perdão. Oro para que elas sejam pessoas que não desprezem o outro, Senhor, que elas possam criar amizades verdadeiras, que não haja, Senhor Jesus, no coração, Pai, palavras de engano, palavras de falsidade. Que essas pessoas que venham ser colocadas nas nossas vidas possam nos abençoar e nos, Senhor Jesus amado, direcionar, Pai, em conselhos saudáveis, em conselhos conforme a Tua palavra. Oro para que ninguém possa, Senhor, desprezar essa pessoa, Pai, rejeitar. Pai, se forem pessoas que vão provocar danos, Pai, na mente, danos, Pai, nos sentimentos, que o Senhor venha, Pai, a agir na vida dessas pessoas, entrando com salvação. E se necessário for, Senhor, que o Senhor venha afastar essas pessoas da vida dessa pessoa que eu estou orando. No nome do Senhor Jesus, haja mudança de vida, haja mudança nos relacionamentos, haja constância, Senhor, nas amizades, para que elas possam continuar crescendo de uma forma que o Teu reino também cresça. E quanto mais tiver, mais influenciadores terão, Senhor. No nome de Jesus.